Olá, turma 1302, sejam bem-vindos novamente. Vamos estudar bastante, aprender bastante, com muita alegria, com muita emoção, porque todos nós somos capazes e faremos o nosso melhor agora nessa volta, nesse semestre. Ok? Então vamos lá. Para começar bem nossa semana, e a volta do nosso recesso, hoje a gente vai estudar duas matérias em uma só. Nós vamos estudar História e vamos estudar Português, estudar a nossa língua, as palavras que fazem parte da nossa língua, tá bom? Então vamos começar por uma árvore muito importante para nós brasileiros, que faz parte da nossa história. Essa árvore se chama pau-brasil. Olha lá aqui. Vamos lá? Eu vou ler o textinho que vem no livrinho de vocês, tá? No livrinho de português de vocês. E vocês vão prestar bastante atenção em toda a história que eu vou contar, tá bom? Então vamos lá. Pau-brasil. A árvore do Brasil, cuja madeira fornece uma tinta vermelha por ser abundantes nas matas do litoral, no século XVI, deu origem ao nome Brasil ao nosso país, como que se passou a designar a terra de Santa Cruz. Antes aqui era chamado de Terra de Santa Cruz. Mas como tinha muito pau-brasil espalhado pela nossa terra, e ele era um produto que dava dinheiro, o que aconteceu? Foi dada à nossa terra, tirado esse nome de Terra de Santa Cruz, e tivemos agora então o nome Brasil. Então o nome Brasil do nosso país é em homenagem à terra, a árvore que dava muito dinheiro no século XVI. Pode alcançar mais de 20 metros de altura e circunferência superior a 1,5 m. Seu tronco é quase reto, áspero, com galhos sinuosos e casca cinza escura. Possui folhas verdes luzentes, flores amarelas discretamente perfumadas. Discretamente quer dizer que não é muito perfumada, é pouco perfumada. O fruto é uma vagem de cor preta que, quando madura, abre com o calor. Quando está madura, o calor faz com que ela abra. A semente é irregularmente circular, marrom claro, passando a escuro com o tempo, e germina após 5 dias. O pau-brasil foi, juntamente com a arara e o papagaio, então junto com a arara e o papagaio, ele foi o primeiro produto a ser exportado no Brasil. Desde o descobrimento da terra de Vera Cruz até o aparecimento dos corantes artificiais em 1875, ocupou lugar de destaque na lista dos produtos exportados para a Europa. Então, era o que vendia mais naquela época para a Europa. Tudo que se explorava aqui, aquela árvore que se explorava aqui, era arrancada daqui e levada para a Europa. A primeira ação de Dom Manuel em defesa do pau-brasil foi considerar a sua exportação como monopólio da coroa. Duas palavras importantes, monopólio e coroa. Contrariando os governos da Inglaterra, Holanda, Espanha e principalmente da França. Era um produto muito importante, muito rentável, dava muito dinheiro. Então muita gente queria. Então, Dom Manuel, rei de Portugal, que não era bobo, resolveu ter um monopólio. O que significa monopólio? Trazer só para ele, para ninguém pegar, faz parte só daquele país. Só aquele país poderia extrair o pau-brasil e levar para o seu país.
só ele teria o consumo, só ele poderia vender, só ele poderia comercializar o pau-brasil, mas ninguém. Aí Holanda, Espanha, Inglaterra ficou bem chateado com isso, porque eles também queriam explorar o pau-brasil, afinal dava dinheiro. Os franceses ainda tentaram se apoderar da rota do pau-brasil, mas não conseguiram, graças à ação de Portugal no campo diplomático e no campo bélico. Não conseguiram. Portugal insistiu em não deixar eles tocarem no pau-brasil. Outra medida tomada por Dom Manuel em defesa do pau-brasil foi um contrato de arrendamento com um grupo de mercadores dirigidos por Fernando de Noronha, um poderoso armador e comerciante português, pessoa de grande prestígio junto ao rei, descobridor da ilha de Fernando de Noronha, que mais tarde tomou seu nome. Fernão não conseguiu cumprir totalmente o seu compromisso de proteger o pau-brasil, porque além das lutas contra a pirataria, lutava também contra os índios que colaboravam com os piratas na obtenção do pau-brasil em troca de bugigangas e utensílios diversos. Então, ele estava lutando, além de lutar contra os piratas, vocês sabem o que é piratas. Piratas vocês já devem ter escutado aí nos desenhos de vocês. Piratas são pessoas que fazem navegações que não são permitidas pelo país para pegar, consumir coisas em lugares que eles não podem tirar, tá? Então, tinha a pirataria. E também tinha os índios que não conhecia aquele povo, que estavam ganhando muitas bugigangas, brincos, joias, espelhos, pentes, coisas diferentes que eles não conheciam, que para os europeus, para os holandeses eram coisas bobas, para eles eram diferentes, era legal, então eles queriam trocar. Então o que eles faziam? Em troca dessas bugigangas, eles davam o pau-brasil a esses piratas, a essas pessoas que não podiam explorar o pau-brasil. Então, Fernando de Noronha teve bastante trabalho e não conseguiu dar conta dessa missão. Em decorrência da exploração sem planejamento, o pau-brasil foi extinto das matas. Mais do que isso, foi esquecido, lembrado apenas como história ou no dia da árvore. Então, explorar, só tirar a árvore desenfreadamente faz com que ela desapareça da natureza, não resista, né? Para a gente explorar alguma coisa, para a gente usar a natureza, a gente tem que devolver a ela novamente, plantar novamente, cuidar, não tirar com muito desenfreado, né? A gente tem que pensar sempre na natureza, porque senão ela vem a extinção. Extinção é desaparecer, não ter mais, de tanto que foi explorado sem um planejamento, sem pensar na natureza. Então, pessoal, aqui nós contamos para vocês a história do pau-brasil, que foi uma árvore muito explorada, né, no século XVI. Apareceram ao longo do texto algumas palavras importantes, que foi coroa, monopólio. Então, coisas importantes que a gente tem que pensar aí na hora de resolver os probleminhas e os deveres que vamos colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos começar agora com o número 1. O número 1 fala assim: de acordo com o texto que acabamos de ler para vocês, na época do descobrimento do Brasil, a árvore pau-brasil era o quê? Primeiro quadradinho, um produto natural, que veio da natureza, de valor e com várias utilidades. Ou o outro quadradinho, um produto natural e sem valor. Outro quadradinho, um produto natural apenas com utilidade decorativa, só para decorar o ambiente, é isso? Então, qual dessas três respostas é a melhor para falar do pau-brasil?
Vocês vão marcar um X. Número 2. Por que os países europeus desejavam tanto o pau-brasil? Por quê? Por que ele era desejado? Beleza. Aí, nessa página aí, vocês vão ver alguns animais, certo? E ele fala assim: marque as fotos que representam os animais que, juntamente com o pau-brasil, foram os primeiros produtos a serem exportados. Não foi só o pau-brasil, junto com o pau-brasil, tá escrito lá, hein? 2 animais também eram exportados, eram mandados para Portugal e para outros países daqui do Brasil. Quais eram esses animais? Bem, agora chegamos numa parte importante também que a gente precisa ler juntos, tá bom? Vou colocar ela aqui em cima para vocês. Vocês estão lendo aqui? Vamos lá. A primeira ação de Dom Manuel em defesa do pau-brasil foi considerar a sua exportação como monopólio da coroa, contrariando os governos da Inglaterra, Holanda, Espanha e principalmente da França. Então, essa frase aí é importantíssima. Temos que prestar atenção em 2 coisas aí que estão em negrito, que estão mais pretinhos, que é monopólio e coroa. Aí ele vem com um verbete. Verbete, esse aqui, na página 14. Esse verbete vem explicando o significado de uma palavra, ok? Aí ele veio lá, coroa. Número 1, o que é a coroa? Ornato circular com que se cinge a cabeça. Coroa, aqui bota na cabeça. Número 2, o poder ou a dignidade real, a realeza. Então, algo fica no poder do rei, da realeza daquele país. Então, coroa é a realeza, é o poder daquele país. Número 3, tonsura. Número 5, porção de dente situada acima da linha formada pela gengiva. Flores dispostas em círculos enviadas aos mortos. E assim por diante. Ele pergunta assim: você já sabe que a palavra pode ter diferentes significados. Qual desses significados da palavra coroa é o mais apropriado para o texto que você leu? Por quê? Quando ele fala lá que ficou o monopólio da coroa. É da coroa da cabeça? É da coroa que a gente entrega aos mortos? É da coroa poder real do rei? O que vocês acham? A ação de Dom Manuel agradou ou desagradou a Inglaterra, a Holanda, a Espanha e a França? Quando ele falou que o monopólio era só de Portugal, ele agradou os outros? Sim ou não? Que palavra ou expressão desse trecho mostra isso? Qual é a palavra que você vê lá que você diz que não foi agradável para eles, né? Uma palavrinha que tá te dando essa intuição de que não foi agradável. Aí depois ele vem com o monopólio, né? Olha aí, outro verbete, monopólio. Número 1, situação de mercado em que a oferta da mercadoria ou serviço é controlada por um só vendedor. Só um pode vender. Ninguém pode vender aquele produto em lugar nenhum. É um monopólio. Ele, só Portugal poderia vender. Então, vamos entender. A partir do que você conheceu sobre o significado da palavra coroa e monopólio, marque a opção verdadeira sobre o trecho que você leu, né? Primeiro quadradinho. Somente a coroa portuguesa podia se beneficiar da exportação do pau-brasil. E aí? Tá certo ou tá errado? Verdade ou mentira? Tá. Outra opção. Qualquer país podia se beneficiar.
da exportação do pau-brasil? Pense bastante e responda aí para a tia Tereza. Na página 15, ele manda reler outro trecho, esse aqui. Porque além das lutas contra a pirataria, lutava também contra os índios que colaboravam com os piratas na obtenção do pau-brasil em troca de bugigangas e utensílios diversos. Nesse trecho, vemos que os indígenas trocavam o pau-brasil por utensílios diversos. Essa prática recebia o nome de escambo. Escambo significa troca. Eu tenho uma cartinha, você tem uma bola de gude. Você me dá essa bola de gude, eu te dou essa cartinha. Nós trocamos. Em sua opinião, os indígenas tinham condições de avaliar as consequências do desmatamento do pau-brasil? Eles tinham essa consciência de que quanto mais tirar o pau-brasil, ele ia desaparecer, será? Por quê? O que provocou a extinção do pau-brasil? Olha a pergunta. O que provocou a extinção do pau-brasil? A tia Tereza falou lá, né? O texto que você leu é um texto de divulgação científica. Ele narra uma história passada em uma floresta de pau-brasil. Ele narra uma história passada em uma floresta de pau-brasil. Explica o que é e mostra a participação dessa ave na história do Brasil. Ele fala isso? Noticia um fato ocorrido recentemente agora há pouquinho, com uma árvore pau-brasil. Qual você acha que é a mais certa aí? Volte ao texto e grife. Você vai precisar de um lápis de cor azul, vermelho e verde. De azul, você vai procurar lá no texto, vai voltar lá no texto, e vai procurar a parte que representa uma explicação sobre o que é. O que é esse pau-brasil? Ela é o que? É uma árvore, né? É o quê? O que ela fornece? O que ela é? De vermelho, a parte que apresenta as características de como ela é. De vermelho, você vai botar lá, ela é alta, ela é baixa. Aonde está essa parte no texto? Você vai lá e vai grifar. Grifar significa ou pintar de levinho, para não perder as letrinhas, ou sublinhar de vermelho. Vocês aqui sabem. De verde, a parte que apresenta a história da exploração. Aonde fala da exploração, que teve um monopólio, que alguém tomou conta, entendeu? É isso que eu quero saber e vai ser sublinhada ou pintada de verde. Então, nós vamos agora dar um pulinho lá na página 17, tá? Que fala assim, nossa língua. Ele bota aí pra gente duas palavras. Ilha. Itália. Lha. Engraçado, é muito parecido, não é? Ilha, Itália. Mas será que elas são escritas da mesma forma? Olha aqui. Ele manda você olhar assim. Observe as palavras e o som que as letras destacadas produzem. Que letras estão destacadas nas palavras que você leu? Quais são as letras que estão destacadas aí? Em cada palavra. Compare as duas partes destacadas. Comparar significa olhar as duas partes. Veja as diferenças e as semelhanças. Aí ele pergunta, o que você percebe quanto ao som? Som é o que você escuta de cada um. O som é muito semelhante ou o som é muito diferente? O que vocês acham? Depois, letra C. Olhe novamente as palavras e as partes destacadas. O que você percebe quanto à escrita? A escrita é a mesma? O som é o mesmo? Você pensou lá? E agora, a escrita é a mesma? É igual ou a escrita é diferente? Número 2. Junto com seus colegas e professores, leia em voz alta estas palavras e preste atenção ao som das partes destacadas. Então, você vai ler. Alho.
dália, toalha, malha, utensílios. Repare que é bem parecido, né, o som, mas a grafia é diferente, a gente tem que prestar atenção nisso. Aí no número 3, você vai escolher 3 palavras desse quadradinho que eu acabei de falar. E vocês vão escrever 3 frases para tia Tereza, tá? Eu quero escrever sobre alho. Então, você vai escrever uma frase na letra A sobre alho. Agora, sobre as dálias, mesma coisa. Eu quero que você use 3 palavras nas 3 frases. Na letra A, na letra B e na letra C. Complete as frases a seguir usando as palavras do quadro. Perceba que todas são grafadas com LH ou LI. Cuidado! Então, vamos lá. Letra A. Mamãe cobriu a mesa com uma... Parará, parará, bordada. Qual você acha? Qual das palavras lá que encaixa aqui? Ela enfeitou a mesa com um vaso de rosas e de... Parará, parará, vermelhas. Letra C. Usamos vários... Parará, parará, para cozinhar. Não pode faltar... Parará, parará, nos temperos. Ok? Depois vem... a cruzadinha para vocês preencherem com o nome. Tem lá a mãozinha com a bolha, depois milho, folha, orelha, abelha, ok? Releia esse trecho do texto da divulgação científica do Prau Brasil. Encontre nesse trecho palavras que contenham a letra R. Vocês vão procurar as palavras que contêm a letra R em várias posições e escreva-as nas linhas adequadas do quadro da página seguinte. Então, na página 20, tem lá palavras com BR, CR, FR, PR, TR, que estejam naquele texto. R em início da palavra, RR, R fraco, o R fraco é aquele... igual da tia Tereza, barata. R em final da sílaba dentro das palavras e R em final de palavra. Por exemplo, porta. A sílaba é por, o R está no final da sílaba. Agora, correr. Olha o R no final da palavra. Entendeu? No quadro, número 7, no quadro anterior, não aparecem palavras com DR, GR e VR. Pesquise palavras com esses encontros consonantais em revistas, jornais e outros materiais escritos e escrevam nos locais indicados. Então, aqui, vocês vão procurar com BR, GR e VR. E vão colocar aqui palavrinhas, mas 4 para cada um. 4 de DR, 4 de GR e 4 de VR. Ok, pessoal? Então, para hoje, paramos por aqui. E vamos fazer com atenção, tranquilidade, que vai dar tudo certo. Ok? Fica com Deus. Tchau.